Olá, você já ouviu falar em Food Maps? Food Maps são carboidratos fermentáveis. Eu vou falar um pouquinho o que são esses Food Maps que ultimamente tem sido bastante falado na internet, né? Gente, os Food Maps são carboidratos, como eu falei, né? Fermentáveis. E eu escrevi aqui para vocês, tá? Para separar. Não é importante que você grave isso aqui, mas só para você conhecer mesmo. Os Food Maps separando aqui, tá? F de fermentáveis, O de oligosacarídeos, D de disacarídeos, M de monossacarídeos, A de and, de E, né? Mais os polióis, tá? Então, todos esses são estruturas de carboidratos, tá? Então, é a conformação de como é feito esse carboidrato e as características de cada carboidrato. Por isso que eles se enquadram em disacarídeos, monossacarídeos. Eu vou dar um exemplo só de disacarídeos, que seria a lactose, que é o açúcar do leite. Então, esse é um disacarídeo. Também é um carboidrato fermentável. Então, gente, o que acontece com os Food Maps? 1 em cada 5 pacientes que vêm até o consultório relatam, se queixam de barriga distendida, barriga inchada, né? Que coloca aquela calça, já fica apertando no trabalho, comeu e daí começa já a ter sintomas, né, de barriga inchada, começa a não se sentir muito bem, isso causa um mal-estar. Então, gente, é muito normal, tá? Esses alimentos, eles realmente causam esses efeitos. Mas o que exatamente acontece? Esses alimentos fermentáveis, eles podem carregar junto com eles ar ou água. Então, dependendo do que exatamente eles carregam, eles podem alterar o trânsito intestinal. Por exemplo, se eles carregam uma grande quantidade de água, o trânsito intestinal vai ser muito rápido, porque ele contém muita água, então ele praticamente não vai parar no intestino. E o que vai acontecer? Fezes amolecidas, tá? Então, se você está com fezes amolecidas e está com distensão abdominal, que a gente fala o inchaço, né? Então, você já tem que ficar atento. Outra coisa, se às vezes eles carregam bastante ar e menos água, então esses alimentos acabam que vão até o intestino e ficam muito tempo dentro desse intestino. E o que acontece? Quanto mais tempo as fezes ficarem no teu intestino, mais tempo o teu organismo tem para sugar essa água das fezes. Por isso que você tem fezes ressecadas, porque ficou muito tempo dentro do teu intestino. Então, você com certeza está associando, realmente, às vezes eu fico 2, 3 dias sem conseguir fazer o cocô, então realmente as minhas fezes estão mais ressecadas, mais duras, né? E até às vezes com dificuldade de eliminar. Então isso acontece por causa disso, porque ele fica mais tempo lá dentro do trânsito intestinal e acaba que esses alimentos fermentáveis fazem isso. Ou as fezes ficam amolecidas, que passam muito rápido, ou elas ficam ressecadas porque ele passa muito tempo ali dentro e acaba que o organismo suga muita água e ele não consegue ser eliminado. Então o trânsito fica lento, certo? Agora, pode acontecer uma terceira coisa, pode acontecer a forma mista, tá? Dos alimentos fermentáveis. Você pode ter tanto as fezes amolecidas, trânsito intestinal rápido, quanto as fezes ressecadas, trânsito intestinal lento. Pode variar, você pode ter os dois. Olha só que interessante. E o mais interessante disso é o quê? Que isso pode levar a um diagnóstico errado de síndrome do intestino irritável. Hoje, gente, vocês não têm noção da quantidade de paciente que chega até o consultório falando: Nutri, eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável. E muitas vezes a gente trata esse paciente porque eu investigo mais a fundo. O nutricionista funcional, ele vai pesquisar mais a fundo, ele não vai simplesmente ou fazer de conta que não existe esse problema, né? Ou não, realmente síndrome do intestino irritável, e não investigar mais para ver se realmente é síndrome do intestino irritável, porque muitas vezes o que acontece? O paciente chega no médico e ele relata isso. Doutora, às vezes estou com as fezes amolecidas e às vezes minhas fezes estão ressecadas.
Ai, doutor, muito bem, você está com síndrome do intestino irritável. Alguns eu não estou generalizando, mas acontece muito, estou contando que o meu paciente relata. Então, o que muitos médicos fazem? Relação do intestino-cérebro. Relação intestino-cérebro, então eu vou te passar um antidepressivo. Gente, isso é muito sério, porque antidepressivo, nossa, tem tantos efeitos colaterais, então o paciente já está cheio de sintoma, ele já está com trânsito intestinal com problema, ele já está com a barriga distendida, não está se sentindo bem porque afeta o humor, né? Então ainda tem mais essa questão dos efeitos colaterais que os antidepressivos têm. Então não trata, antidepressivo não trata, ele só alivia sintomas, né? Em muitos casos acaba nem tendo muita diferença, não tendo nem muito resultado com o médico colocando essa medicação. Tá? Então é muito importante você que está com esses sintomas avaliar, de repente consultar com um nutricionista para você realmente tratar isso, porque não vamos tampar, como que a gente fala, tapar o sol com a peneira, né? E não tratar, porque você nunca vai melhorar. Então, Nutri, como que a gente faz para tratar se eu tô com esses sintomas e realmente pode ser sim que eu tenho muita reação, muito efeito desses alimentos que fermentam, né, dos food maps. Como é que eu trato isso, Nutri? Bom, gente, o protocolo Food Maps, eu tenho 2 pessoas para relatar para vocês que tive um caso de muito sucesso e foi na minha família. Recentemente eles encerraram esse protocolo, que foi meu pai e minha mãe. Então eu tenho muito assim, vamos dizer assim, muita propriedade para falar desse protocolo, porque eu apliquei, claro, no caso deles, precisaria ser por um pouco mais de tempo. Eu colocaria para 60 dias, mas acabou sendo 30 dias, só que teve uma melhora tão grande assim, sintomas, realmente desincharam, né? Não tiveram mais problema de barriga inchada, até o sono melhorou, tá? E o mais interessante é que, como além do inchaço que tinha na barriga, como a alimentação dos meus pais não era 100%, não era ruim, mas também não era lá aquelas coisas. Vocês vão assistir esse vídeo, vocês vão dar risada. Mas eles vão concordar que realmente eles tinham uma quantidade de gordura visceral, que era gordura na barriga, eles não tinham gordura nos braços, nem nas pernas. Então a gordura dos meus pais, dos dois, o caso era o mesmo, ela estava bem concentrada na região abdominal. O que aconteceu? Eles reduziram gordura visceral com esse protocolo, que realmente acontece, isso não melhora só esses sintomas, mas eles melhoraram muito essa questão da gordura. Eles reduziram drasticamente, eles reduziram em 30 dias, meu pai reduziu 6 quilos e minha mãe reduziu 4,5 quilos. Eles brincam que eles perderam a barriga, né? Ah, perdi barriga, que a gente fala perdi barriga, né? Mas realmente a gordura foi realmente eliminada da barriga. Foi claro que acontece, o emagrecimento é global, né? Eles reduziram um pouquinho em cada lugar do corpo, mas foi bem expressiva a redução de gordura nessa região e a distensão abdominal foi embora. Então realmente funciona esse protocolo. Esse protocolo ele é separado em fase 1, 2 e 3. Tá? A fase 1 a gente faz a exclusão de alimentos que são food maps, que são fermentáveis. Então a gente realmente retira todos, são muitos, mas você come muito bem. Não vou garantir que você vai comer mesmo assim vários alimentos assim saudáveis e que vai te saciar e que você não vai passar fome. Meus pais comeram super bem, só que fica limitado àqueles alimentos que você pode, não pode abrir e não pode de vez em quando não. Tem que ser 30 dias, pelo menos exclusão total. Fase 2, você vai reintroduzir, né, depois que já passou a fase que você excluiu totalmente, que o nutricionista vai definir contigo, vai ser 30, vai ser 40, 60 dias. Aí a fase 2 você vai começar a reintroduzir os alimentos. Eu costumo começar com disacarídeos, ou só monossacarídeos, ou oligosacarídeos. Eu vou começando com os alimentos específicos, sabe? Por exemplo, só de uma classe de alimentos, depois eu passo para outra. Por quê?
Porque, gente, é que nem no caso de intolerância à lactose, que tu tá tratando e tu faz esse tratamento por, sei lá, 3 meses, 4 meses e começa a reintroduzir para ver se realmente o teu organismo tá reagindo contra ainda essas substâncias que antes elas provocavam a intolerância. Então, a mesma coisa nos fermentáveis. Você vai começar a colocar aos poucos, vai colocar, sei lá, vai colocar o feijão, vai colocar, né, do mesmo grupo de alimentos, feijão, lentilha, grão de bico, e não vai colocar outros de outros grupos, entendeu? Então vai colocar aos poucos, pouca quantidade, né? Vai intercalar, não vai consumir todos os dias para não dar muita reação de repente, né? Então é a parte de reintrodução. E eu chamo a fase 3, é a fase onde você vai conhecer melhor o teu corpo. A fase de individualidade bioquímica, que a gente fala muito, nós nutricionistas falamos muito nesse termo, né? Porque tu vai se conhecer exatamente, porque nessa fase, depois que tu já reintroduziu os alimentos, tu já consegue conhecer o teu corpo. Por exemplo, assim, eu introduzi o feijão, não teve jeito. O feijão me provocou vários sintomas novamente, mesmo fazendo o protocolo. Mas por que, meu amor? Porque o feijão não é pra ti. Não é pra você, pra tua bioquímica, pro teu organismo. Ele não aceita o feijão. Então, o feijão não é um bom alimento pra você. Então, se você insistir nesse alimento, você vai ter esses sintomas. Você vai ter que conviver com esses sintomas. Tá tudo certo se tu quiser conviver. Não é nada muito agradável, né? Mas é uma escolha tua, tá? Então, pelo menos tu já sabe, tu já conhece a tua individualidade. Pra mim, o feijão é meio que um veneno. Não cai bem pra mim. Mas pra outra pessoa pode ser que não cause efeito nenhum, tá? Então, isso é individualidade. Então, essa fase 3 que você vai se conhecendo e você vai realmente porcionando, você vai equilibrando, você vai, né, intercalando então na tua alimentação alguns alimentos, ou tu realmente vai excluindo, tá? Então tu vai se conhecer e colocar em relação à tua alimentação no dia a dia, você vai fazer essa seleção de alimentos para que a tua alimentação seja leve, equilibrada, mais tranquila, que você não tenha que ficar lidando com esses efeitos, esses sintomas ruins, né, que incomodam realmente. Eu já tive fases assim que, nossa, tive muito problema, muito sintoma mesmo, e também já fiz esse protocolo e melhorei pra caramba, assim. Teve uma fase que eu achei, meu Deus, eu tô com barriga de grávida, e fica mesmo uma barriga bem dura, assim, distendida, horrível, né, porque realmente fermenta pra caramba. Então, gente, foi isso que eu queria passar pra vocês. Espero que tenham gostado e que tenha esclarecido e que realmente abra a mente de vocês para aquilo que está acontecendo. Não deixem, se vocês tiverem esses sintomas, não deixe assim. Vá atrás de tratar, de melhorar, de ter mais qualidade de vida. Porque o que é ser saudável? É ter qualidade de vida, né? É não ter que ficar convivendo com sintomas ruins, que na verdade uma coisa ela pode gerar outra. Se você às vezes hoje não trata isso, amanhã ou depois você pode ter que conviver com alguma outra coisa um pouquinho mais séria. Então, por isso do cuidado com a saúde, né, gente? Bom, era isso, então espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, desse assunto, clica aqui em gostei, dá um like. Se não gostou também pode colocar, né, que não gostou. E compartilhe também para as pessoas que de repente comentaram com você, que estejam com esses sintomas e elas precisam saber disso, né? Precisam conhecer esse protocolo maravilhoso que é o protocolo FoodMaps. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!